Oi, e aí, beleza? Esse vídeo aqui ele é bem diferente dos vídeos que eu tô acostumado a fazer aqui pra vocês, exatamente porque hoje é mais uma conversa. Eu vou falar um pouco mais da minha história realista com marketing digital e como que foi minha trajetória até aqui. Por que disso? Porque primeiro que eu quero abrir esse canal de diálogo com vocês aqui, que eu acho que nos vídeos que eu faço é um pouco diferente, é um pouco mais técnico, às vezes mostrando a tela do computador, às vezes falando de algum livro. E é legal ter esse canal de diálogo aqui. E outro motivo é porque eu tô chegando próximo dos meus 100 vídeos aqui no YouTube. E nada melhor do que comemorar esse marco falando quem eu sou. Porque eu percebi que ao longo do tempo eu sempre vou contando pílulas da minha história, mas nunca minha história completa, ou nunca aquilo que deu início à minha trajetória aqui no mercado digital. E é isso que eu vou contar pra você hoje e eu acho que vai ser legal também contar aqui um pouco mais da minha trajetória. É até uma coisa que o Érico Rocha fala bastante, ele fala assim, quando você for começar um canal no YouTube, quando você for começar um projeto aqui na internet, o primeiro vídeo tem que ser da sua história. E eu falhei miseravelmente nisso, produzi algumas centenas de conteúdos e não contei a minha história. Mas a minha história com o mercado digital, com marketing digital especificamente, começa lá em 2018. E ela começou em 2018 na igreja com um amigo que estava fazendo algumas coisas de ganhar dinheiro pela internet. Aí eu falei assim, poxa, o que você está fazendo? Eu quero saber, porque eu quero ganhar dinheiro também. Em 2018 eu ia fazer 16 anos. Eu sou de 2002, então eu tinha 15 e ia fazer 16 no final do ano, que eu faço aniversário em dezembro. Aí ele falou, cara, é marketing digital, tô mexendo aqui com afiliados. Aí ele me explicou por alto ali, eu com 15 anos só queria uma forma de ganhar dinheiro, porque eu sempre busquei isso. E eu falei assim, poxa, me apresenta um pouco melhor, eu quero saber e tal. Aí ele foi lá e me explicou o que era marketing digital, como é que funcionava as vendas pela internet, o que era o infoproduto, isso lá em 2018. Eu falei assim, poxa, legal, acho que eu vou fazer marketing digital então, para ganhar dinheiro, para fazer uma renda extra, etc. Aí ele me explicou alguns métodos e tal. E aí nesses métodos que ele me explicou, eu também vi alguns canais no YouTube que tinham, sei lá, 3, 4 canais no YouTube disso na época. Aí eu achei interessante. Falei, poxa, vou fazer aqui meu cadastro na Hotmart e vou vender os produtos como afiliado. Hotmart, Monetize, Eduz. Aí fiz o cadastro na Hotmart e com menos de uma semana que eu tinha descoberto isso, eu descobri isso era num sábado, na quinta-feira ou foi na sexta-feira eu fiz a minha primeira venda. E a sensação da primeira venda, se você não teve a sensação da sua primeira venda, é uma sensação inexplicável. É realmente muito bom assim, porque cai uma ficha e fala assim, poxa, é verdade, dá pra ganhar dinheiro aqui com a internet. É muito real. Eu achei bem interessante. Eu lembro até hoje que eu tava numa sexta-feira à noite na igreja. Era sexta-feira, foi sexta-feira que eu fiz minha primeira venda. Então eu descobri no sábado sobre o mercado digital, entendi um pouco mais sobre esse universo. E quando foi na sexta-feira, 5, 6, 7 dias depois, eu tinha feito a minha primeira venda. E aí quando eu tava na igreja, na sexta-feira à noite, eu vi a notificação de venda caindo assim no meu celular. $12. Eu lembro até hoje. Eu falei, caraca, $12? Isso aqui dá uns 50 e poucos reais. Caraca, eu vou ficar muito rico com isso aqui. É só fazer uma venda por dia e pronto, vou ter muito dinheiro. Grande iludido que eu tava, porque fazer uma venda por dia não é nada fácil. É relativamente complexo você fazer uma venda grande todos os dias. Só que foi onde eu comecei a fazer conta. Aquela conta, poxa, eu preciso de fazer tantas vendas por dia, a tantos reais, para ter essa renda aqui no final do mês. Eu falei, poxa, eu vou ficar rico agora, vou ficar rico com 18 anos. Com 18 anos, spoiler, né? Com 18 anos eu não tava nem perto de ficar rico. Aí o tempo foi passando, eu fui tentando mais estratégias de afiliado e tudo mais. Só que essas estratégias de afiliado, elas não deram tão certo assim. Porque um negócio baseado em afiliados, ele não é tão sustentável assim. Naquela época até era, porque as margens eram grandes, o tráfego pago era muito mais barato, era muito menos concorrido. Só que não era algo que falava assim, poxa, dá para construir um negócio sólido baseado só em vender como afiliado. Só que eu não sabia disso. O tráfego pago também, o Pedro Sobral estava começando, acho que ele tinha feito 2 ou 3 aulas só no YouTube, então ele nem era conhecido. Então era muito novo esse universo do mercado digital. Era uma coisa assim meio diferente, estranha, até quem sabe. Mesmo ele já tendo um certo tempo, ele tendo chegado em 2010, 2011 aqui no Brasil, com o Érico Rocha, com a fórmula de lançamento, era relativamente novo esse mundo do mercado digital. Mesmo em 2018, mesmo após 8 anos aí do fórmula de lançamento, ainda era algo novo, era algo diferente. É algo que poucas pessoas conheciam, para ser sincero. Só aquelas que realmente queriam ganhar dinheiro, queriam buscar dinheiro pela internet, conheciam.
E aí não era tão sustentável assim você construir um negócio baseado em afiliados. Até hoje não é, hoje muito menos, né? E aí eu não conhecia mais sobre tráfego pago, eu não conhecia mais sobre vendas, eu só queria fazer aquelas estratégias ali de divulgar links de afiliados em qualquer lugar da internet como spam e achei que ia ganhar uma grana grande em cima disso. Aí eu falei assim, poxa, eu vou desistir disso aqui, caramba, não tá me dando o dinheiro que eu queria, porque o tempo foi passando, os meses foram passando, eu fiz poucas vendas, eu não fiz a quantidade de vendas que eu achei que eu faria. E foi até bom eu ter feito a primeira venda em pouco tempo, porque foi onde eu criei, onde eu percebi que era verdade o marketing digital e que dava para ganhar dinheiro com isso. Só que eu pensei também, poxa, tá demorando e tal, não tá vindo vendas da forma com que eu gostaria. Porque eu fiz minha primeira venda com menos de uma semana, fiz a segunda venda com 10 dias, então 3 dias depois eu fiz a minha segunda venda, e aí depois eu passei vários meses sem vender nada. Falei, caracas, que bagulho difícil. Achei que era mais fácil, porque eu fiz minha primeira venda rápido. E aí o tempo foi passando, eu tava no ensino médio, tinha acabado de entrar no ensino médio, né, 2018, 19, tinha acabado de entrar no ensino médio e falei assim, poxa, eu quero ganhar dinheiro, quero sair aqui na frente dos meus amigos, quero estar à frente de todo mundo aqui, porque na escola que eu estudava eu era um dos mais pobres da minha sala. A galera da minha sala era mais elite, assim, era um dos mais pobres. Eu falei assim, poxa, essa aqui é a minha oportunidade de eu ter uma ascensão de vida grande. Eu já estudava muito naquela época, estudava muito pro vestibular. E aí eu fiquei na dúvida, poxa, eu não estou fazendo tantas vendas, o vestibular é o caminho mais tradicional, e não era tão comum ter essa narrativa de não fazer faculdade naquela época. Aí eu falei assim, poxa, eu vou fazer faculdade mesmo, não vou querer mais o mercado digital, vou começar a estudar aqui para vestibular. Aí foi onde, e tipo assim, eu fui acumulando algumas frustrações com o mercado digital, porque eu percebi que era difícil, eu só conhecia esse modelo de negócio de afiliados naquela época, ainda mais porque esse era o discurso que o pessoal pregava para pessoas da minha idade, de 15, 16, 17 anos. E não era tão difundido assim a mensagem, tipo, não tinha 10 caras como a gente tem hoje, falando sobre inteligência artificial, falando sobre lançamento, sobre conteúdo, sobre dropshipping. E aí, os afiliados foi o meio onde eu caí. Eu caí nesse meio de afiliados. Vai que eu tivesse conhecido o mercado digital com a fórmula de lançamento, com os lançamentos no primeiro momento. Às vezes eu teria engrenado aí para o mundo dos lançamentos logo no começo. Então não era tão difundido assim o conhecimento. Aí eu fui acumulando algumas frustrações, 2018 e 2019, por não ter os resultados que eu gostaria de ter, por uma certa ilusão mesmo. E aí eu falei, que se lasca o mercado digital, eu vou fazer vestibular mesmo. Aí eu tive uma pausa de mais ou menos uns 3 anos, 3, 4 anos com o mercado digital. Porque eu me dediquei bastante em 2018, só que tive algumas frustrações. Em 2019 eu também fiz alguns projetos, fiz algumas vendas também. Só que eu falei, que se dane, eu vou estudar pro vestibular e é isso. Vou passar em medicina aqui, vou passar em psicologia, fazer alguma grande faculdade, ser empregado mesmo, ganhar um dinheiro legal e tal. Eu não sabia muito bem exatamente o que fazer. E é comum isso, poxa, quem que com 16 anos sabe exatamente o que vai fazer ao longo da vida? Eu falei, vou estudar para vestibular. Aí passei 2019, 2020, 2019 e 2020, só estudando para vestibular, estudando. Foi onde eu percebi que, poxa, se eu quisesse realmente passar para medicina, passar para engenharia ou para alguma faculdade mais concorrida, eu precisaria ficar em cursinho alguns anos, porque eu percebi que eu não passaria de primeira. Não só por conta da minha realidade, mas por conta da concorrência que estava muito alta na época, o vestibular. Ele estava no hype, o Enem estava no seu hype, assim, eu acho, 2018, 19, 20. E aí foi onde falei, poxa, eu não vou passar de primeira, já é 2020, ano de pandemia, o que será que eu vou fazer da minha vida? Aí fiquei naquela incógnita. Eu falei, poxa, eu gosto aqui da internet, gosto do mercado digital. Eu também não sou burro, né? Eu comecei a fazer conta. Falei assim, poxa, um médico no seu auge vai ganhar seus 20 mil reais, 25, 30 mil reais. Para ele ganhar mais do que isso, só se ele se matar de fazer plantão, ou só se, sei lá, ele passar em um concurso e ter sua própria clínica, ou se ele abrir sua própria clínica, mas aí para abrir a clínica ele precisa ter um dinheiro já de começo. E aí eu fui fazendo conta e vendo o que eu colocaria mais esforço e teria mais dinheiro e tal. Falei assim, cara, quer saber? Já que eu vou passar anos para passar em medicina, já que eu não vou começar já com o caminho, eu vou continuar aqui no mercado digital. Porque no mercado digital foi onde eu percebi que os improváveis dão certo. Foi onde eu percebi que eu realmente teria alguma chance de ascender mais rapidamente na minha vida. E para ser bem sincero, eu nunca me identifiquei tanto com os métodos tradicionais de estudo, com os métodos tradicionais de ensino mesmo. Então, apesar de eu gostar de estudar e de eu me dedicar bastante, aquilo nunca fez tanto sentido assim para mim. E eu ditar minhas próprias regras, eu empreender do meu próprio jeito,
foi onde eu percebi, caramba, eu posso fazer a minha própria realidade, eu posso construir o meu próprio futuro, não ficar dependendo de outras pessoas e não precisar fazer uma faculdade necessariamente, porque nunca fez tanto sentido isso daí pra mim. Apesar de ser um caminho muito benéfico, muito proveitoso, muito bom pra quem segue, mas pra mim não fazia tanto sentido assim. Até hoje não faz sentido, vocês vão ver ao longo da história que eu vou contar pra vocês. Aí foi de 2020 eu pensei, no final de 2020 eu pensei, né, poxa, agora eu tenho que escolher algum caminho. Já tô com 18 anos, acabei de fazer 18 anos aqui no final do ano, eu preciso decidir, poxa, o que eu vou fazer? Será que eu vou continuar fazendo cursinho durante 3, 4, 5 anos até passar em medicina, e aí passar mais 10 estudando para aí sim eu ir lá e chegar no meu sucesso financeiro que eu tanto almejo, mas vai demorar tipo 15, 20 anos. Falei, poxa, será? Aí eu comecei a fazer conta e vi que o marketing digital era o caminho mais vantajoso. O caminho do marketing digital e o caminho das vendas. Só que eu não entrei no marketing digital em 2021, quando eu realmente tomei conta disso. Por quê? Porque o Flávio Augusto abriu uma oportunidade na WhatsApp, na Wiser Sales Platform, para vender os cursos de inglês dele. Eu tinha 18 anos, eu falei, poxa, eu tô aqui em casa, acabei de acabar o ensino médio, eu acho que é legal ter essa experiência em vendas. Eu acho que é legal, eu posso ser bem remunerado por isso. Só que aí, de novo, eu caí em um modelo de negócio que não era tão sustentável assim. Apesar de ser bom as vendas e de você realmente construir uma carreira sólida em quem dá certo, as pessoas que deram certo na Wiser Sales Platform e vendendo os cursos de inglês era 100% variável. Então, eu só ganhava dinheiro se eu vendesse os cursos de inglês. E aquelas pessoas que mais deram certo eram aquelas pessoas que justamente tinham alguns contatos, que já eram conhecidas, que já tinham um networking bom. E eu percebendo isso hoje, eu falei, poxa, não tinha a menor chance de eu dar certo. Eu tinha uma certa chance, né? Mas de acordo com o meio social que eu vim, era 10 vezes mais difícil, 20 vezes mais difícil. Tanto que eu fiz algumas vendas de cursos de inglês, eu ganhei um dinheirinho ok. Só que não foi o suficiente para eu permanecer nesse modelo de negócio. Apesar dele ser muito bom, eu também, sei lá, às vezes por incompetência minha, eu era muito novo, eu ainda precisava aprender muito sobre vendas, eu tinha uma oratória ruim, eu não tinha uma imagem tão boa assim, porque naquela época eu ainda era bem gordo, então eu não passava uma mensagem boa fisicamente para as pessoas. E aí eu falei, poxa, e agora o que eu vou fazer? Aí passei 2021 todinho praticamente só nessa escola de vendas, só vendendo. Então foi aí onde eu tive uma escola mesmo na WhatsApp, nos cursos de inglês do Flávio Augusto. Uma escola de vida, assim, porque eu tinha que ter a disciplina de acordar todos os dias, ligar todos os dias para várias pessoas e de falar com as pessoas. E fazer o que me incomodava, porque não era tão confortável assim você ligar para as pessoas o dia todo e ficar conversando com elas para vender os cursos de inglês. Mas esse é o trabalho de vendas. Eu comecei a gostar daquilo. Eu achei bem legal assim, ao longo do tempo, né? No começo eu tinha um certo desconforto, mas ao longo do tempo foi se tornando cada vez mais natural. Eu fui gostando muito. Então, essa escola que eu tive na WhatsApp foi uma escola não só de vendas, né? Não foi onde eu não só aprendi técnicas de vendas e como que eu posso vender melhor, e como que eu posso conduzir um fechamento, e como que eu posso pegar indicações, e como que eu prospecto, etc, etc, etc. Foi uma escola de vida mesmo, porque foi onde eu comecei a ter disciplina, foi aí onde eu aprendi a me autogerenciar, foi aí onde eu aprendi um pouco mais sobre liderança, um pouco mais sobre gestão de equipe, um pouco mais sobre o poder da comunidade para dar certo, porque era uma comunidade que vendia os cursos de inglês do Flávio Augusto. E aí eu percebi, caramba, eu sou autogerenciável, eu consigo ter a disciplina de pegar, sentar a bunda aqui na cadeira e ficar o dia todo ligando. Eu passava ligando para as pessoas das 9 da manhã até as 9 da noite. Eu trabalhava 13 horas, 14 horas por dia, 15 horas por dia. Porque tinha as reuniões também, tinha as aulas do Flávio Augusto. Eu achei bem legal. Era uma oportunidade bem boa, sim, mas que infelizmente não deu certo para mim. Aí eu passei 2021 todinho só nessa escola de vendas. E aí no final de 2021 eu falei, poxa, eu não tive o resultado que eu queria aqui de novo. Não tive o resultado que eu realmente almejava ter aqui, de crescer, ganhar 10, 15, 20 mil reais. Aí eu falei assim, agora eu vou dar certo no marketing digital de uma vez por todas. Que se lasca, eu não quero saber. Eu vou dar certo e pronto, acabou. Eu decidi, eu tomei a decisão de falar assim, agora eu vou dar certo nessa merda aqui. E se não for no mercado digital, vai ser em alguma coisa relacionada a empreendedorismo, vai ser em alguma coisa relacionada a vendas, vai ser em alguma coisa relacionada à internet. E eu vou dar certo e pronto, acabou. Eu tomei a decisão. Falei, poxa, eu preciso montar um plano prático para eu vir aqui estudar, colocar em prática e conseguir clientes e dar certo. E pronto, acabou. Aí eu falei, poxa, vou fazer isso. Aí no final de 2021, depois de ter passado o ano todinho ligando e tendo a disciplina de me autogerenciar e tal, de ter passado por essa escola de vendas,
falei, eu vou comprar aqui o Novo Mercado, que é um curso, é uma assinatura, é uma escola de marketing digital, para eu consolidar os meus conhecimentos, porque eu tinha tido vários conhecimentos de marketing digital, de vendas, de tráfego e vários conhecimentos de copy, lançamento e tal, ao longo dos últimos anos. Só que eu falei, agora eu vou comprar a escola aqui exatamente para eu consolidar os meus conhecimentos, para eu ter mais fundamentos aqui de verdade e consolidar aquilo que eu já sei e começar a oferecer serviços. Porque eu sabia mexer em redes sociais, eu já tinha sido social media, já tinha tido uma página com muito sucesso no Instagram. Então, ao longo do tempo e da minha trajetória, eu fui tendo algumas experiências legais e eu queria consolidar os meus conhecimentos. Aí, no final de 2021 e no começo de 2022, eu fui lá e comprei o Novo Mercado e comecei a estudar. Estudava. E aí eu comprei o Novo Mercado e ao mesmo tempo entrei na faculdade de psicologia. Porque eu falei, poxa, a faculdade de psicologia pode me ajudar aqui com o mercado digital, pode me ajudar mais com psicologia do consumidor, eu entender mais o público-alvo. Eu também estava num momento de confusão e de transição na minha vida, assim. Então você percebe que a vida, ela não é uma linha, não é algo linear. A vida, ela vai tendo seus altos e baixos, vai tendo as suas decisões e indecisões. Porque eu fui uma pessoa que tive uma certa, não dificuldade, mas eu demorei um pouco mais a descobrir qual que era o meu caminho de verdade. Mas, poxa, com 18, 19, 20 anos, a gente está justamente nessa idade de errar, de conhecer novos caminhos, de entender exatamente o que mais faz sentido pra gente. Aí eu comecei a estudar o Novo Mercado em 2022. Estudei copy, estudei lançamento, estudei tudo, tráfego, tudo. Tanto que o Novo Mercado tinha mais ou menos umas 280 aulas. E aí só nos primeiros 3, 4, 5 meses eu vi 100 e poucas aulas. Eu vi metade das aulas de 1 hora. Então eu vi tipo 150, 200, 300 horas de conteúdo em 3 meses, 4 meses, 5 meses. Mais ou menos isso. E daí eu passei 2022 estudando, aí quando chegou no meio de 2022, eu comecei a ter os meus primeiros clientes. Tive clientes de transcrição, que naquela época não tinha ferramentas de transcrição como a gente tem hoje. Tive clientes de copy, clientes de redação, até que eu tive o próprio Novo Mercado como cliente. Se você não conhece o Novo Mercado, é a maior escola de marketing digital do Brasil. Eles já passaram mais de 200 e poucos mil alunos, é a escola do Ícaro de Carvalho. Aí eu entrei no Novo Mercado, comecei a prestar serviços para o Novo Mercado no mês de 2022 e ao mesmo tempo consegui outros clientes de copyright e também consegui outros clientes de lançamento. Então você percebe que quando você se propõe a dar certo, quando você entende realmente o que move os ponteiros do seu negócio e os ponteiros daquilo que realmente dá certo na sua vida, é onde as coisas melhoram muito. É onde você tem a direção, a aceleração e colhe os resultados daquilo. E eu comecei a prestar serviços para o Novo Mercado. E os serviços justamente nas áreas que eu queria muito, que era a área de copy, então eu fui copywriter do Novo Mercado durante mais de um ano, e também na área de social media, na área de clientes, então eu sempre tive essa veia mais conteúdo, mais copy, mais estratégica, e também essa pegada mais próxima com os clientes. Eu atuava bastante na comunidade, fui moderador da comunidade do Novo Mercado, eu passei vários anos nisso. E também, em paralelo a isso, eu estava fazendo alguns lançamentos de 5 dígitos também. Então você percebe que quando eu tomei a decisão no final de 2021, começo de 2022, de dar certo de uma vez por todas em alguma coisa na vida, e nessa coisa na vida que eu escolhi para esse momento foi o mercado digital, eu fui lá e dei certo em menos de um ano. E aí realmente comecei a viver do digital. Comecei a viver do que eu falei que eu tanto viveria. Mas você percebe que eu tive um gap de 2018 até 2022, um gap de 3, 4 anos, até decidir realmente o que eu queria da minha vida. E é muito normal, como eu falei pra você também. Eu tive esse gap aí, esse espaço de decisão entre os meus 16 até meus 18, 19 anos. Então você percebe que é normal você passar um tempo, às vezes, em atribulação, ou um tempo pra entender mesmo onde você quer chegar, as coisas que você quer fazer, é normal. Às vezes você está aqui no mercado tem 6 meses, tem 1 ano, tem 2 anos, e você fica se perguntando se você realmente está no caminho certo, se você escolheu realmente o que você queria. E poxa, vai testando, sabe? Vai vendo os caminhos, vai respeitando o seu processo. Tem até um criador de conteúdo aqui no YouTube que ele começou a criar conteúdo recentemente, que é o Jonas Castro. Aí ele fala assim, poxa, eu respeito sua inteligência, eu respeito o seu processo, eu respeito o seu tempo. E é isso. E se ele respeita, e se eu também estou aqui e respeito tudo isso de você, você precisa se respeitar. Você precisa respeitar o seu tempo, precisa respeitar o seu processo. Eu estou respeitando o meu processo agora, depois de 6, 7 anos aqui no mercado digital. Depois de ter passado todo esse tempo.
Porque antes eu não respeitava o meu processo. Eu achava que eu tinha que dar certo logo, eu via caras mais novos que eu dando certo. Eu tinha 18 e via os moleques de 16 dando certo. Aí quando eu fiz 20, eu via os caras de 18 dando certo. Agora que eu tenho 22, eu tô vendo os caras de 20 ganharem muito mais dinheiro. Só que eu fico, poxa, esse é o processo deles. O meu processo está acontecendo, ele está em evolução. Tanto que eu ensaiava postar conteúdos aqui na internet desde 2018, desde 2019, 2020. Só que só agora, depois de alguns anos, depois de resultados já consolidados, depois de dinheiro colocado no bolso, tanto meu quanto para os meus clientes, é onde eu estou vindo aqui produzir conteúdo sobre o que eu já fiz. Então você percebe que cada pessoa tem o seu processo. Tem gente que vai ficar milionário com um ano de mercado, que foi o caso do Diogo Kobato, por exemplo. O cara ficou milionário com 2 anos de mercado. Tem gente que vai demorar mais tempo, como eu, às vezes você. E a regra é essa, a regra é você demorar mesmo para dar certo nas coisas. Você não vai ter sucesso do dia para a noite. Eu, pelo menos, não acredito em sucesso aqui do dia para a noite. É muito trabalho, é trabalho duro. Você tem que sentar a bunda aqui, vai ser solitário, você vai passar aperto, você vai ter dificuldade. Mas as coisas podem dar certo caso você persista. Eu falo podem porque nada é garantia. Não é garantia que você vai passar no concurso, não é garantia que você vai passar no vestibular, não é garantia que você vai dar certo aqui na internet, nada tem garantia. Só que você consegue aumentar as suas chances de ter sucesso, de chegar onde você quer chegar, caso você realmente coloque em prática, caso você siga um plano, siga uma direção, siga algo prático, que foi exatamente o que eu fiz, exatamente isso que eu recomendo que você faça também. E aí beleza, 2022 eu comecei a fazer, comecei a colocar em prática, comecei a ter vários clientes grandes, comecei a ter um novo mercado de cliente, comecei a ter clientes de lançamentos. E aí foi passando os anos, 2023 a mesma coisa, continuei com projetos de copy, consegui mais clientes, consegui continuar no novo mercado, fiz alguns outros lançamentos, e aí foi onde eu consegui o meu grande projeto em 2023, que eu precisava desse portfólio, tanto que eu fechei esse serviço de copy por um valor menor do que eu geralmente cobro, mas foi onde eu falei assim, poxa, eu vou cobrar menos, mas vou participar de um projeto de lançamento em que eu vou escrever o lançamento de ponta a ponta e vou participar de um lançamento de 7 dígitos. Foi onde no mês de 2023 eu fui lá e escrevi um lançamento de 7 dígitos de ponta a ponta. E-mails, mensagens, anúncios, CPLs, tudo. Claro que teve muito a mão do estrategista em muitas das coisas, a narrativa já era validada, só que foi eu que escrevi o lançamento de ponta a ponta. E não só esse, mas alguns outros também para ele. E para esses experts, né, que ele trabalhava. Então eu tive esses clientes e foi muito legal participar desses projetos, porque além de eu ter esse case no portfólio, de gerar múltiplos 7 dígitos, não só para ele, mas também para o novo mercado e para outros clientes, eu também entendi realmente um processo de lançamento de ponta a ponta como copywriter, que eu já tinha feito como estrategista, mas como copywriter era diferente. E também o projeto estava muito legal, a equipe estava numa sinergia bem bacana. Em 2023 foi onde eu fui para o meu primeiro evento presencial de marketing digital, que foi o evento da Priscila Zilo. Foi onde eu fui para o meu segundo evento presencial, que foi o evento do Novo Mercado. Então 2023 foi um ano bem legal assim, em relação a projetos, em relação a realizações. Em 2024 me mantive flat, me mantive nos mesmos padrões de resultados. Em 2025 agora eu estou gravando conteúdos aqui para vocês e estou com outros projetos de copywriting também. Eu permaneci no novo mercado durante vários anos, durante 3 anos da minha vida. E agora eu estou com outros projetos aí de copy, estou produzindo conteúdos aqui para vocês e está sendo muito legal essa experiência aqui. E como você pode ver, na minha história, eu só fui dar certo mesmo de verdade assim, para viver do digital, como a gente fala, depois de alguns anos. E às vezes você está aí há 1 ano, 2 anos e não deu certo da forma com que você gostaria ainda. Ou que você até teve um resultado, mas vê muitas pessoas com muito menos tempo de mercado tendo mais resultados que você. E eu vou te dizer, isso é completamente normal. Assim, o mais normal é que isso aconteça, para ser bem sincero. Só que você precisa se respeitar. Eita, deixa eu ver se está focando em mim. Tá focado. Só que você precisa se respeitar. Precisa respeitar o seu processo. Precisa respeitar você mesmo. Precisa respeitar a sua produção. Precisa saber exatamente qual que é a sua trajetória. E não ficar se comparando. É foda isso, porque eu também me comparo bastante. Só que você precisa ter essa ciência mesmo, assim, de que nem sempre a gente vai colher os resultados da forma que a gente gostaria. Mas tem que ser da forma que a gente quer. E principalmente, não da forma só com que a gente quer, mas da forma com que Deus coloca na nossa vida. Então, às vezes, Deus segura um resultado agora, imediato, para Ele te dar um resultado que faz muito mais sentido lá na frente. Eu acredito muito nisso. Que o que você faz aqui não pode ser só por dinheiro. Você não pode vender merda aqui na internet.
Você precisa fazer com um propósito maior. Precisa fazer, nem que seja o propósito ganhar dinheiro para ajudar a sua família, que esse é o meu propósito também no final das contas, mas também que seja impactar a vida de outras pessoas. Porque as coisas aqui, elas não podem ser vazias. Elas precisam ter um sentido, precisa fazer sentido no final das contas. Porque quem vem só pelo dinheiro, também sai só pelo dinheiro quando uma oportunidade mais atrativa bate na porta. Mas é isso, você percebe que também a história, ela tem alguns padrões. Primeiro uma indecisão, uma não saber exatamente qual caminho seguir. Depois você percebe que teve uma consolidação e agora você percebe que eu tô flat para acelerar de novo, para ter resultados ainda maiores. Beleza? E sobre a faculdade de psicologia, que eu falei que tinha começado lá em 2022, eu tranquei ela no final de 2022 também. Fiz um ano de psicologia. Então você percebe que eu fiz coisa pra caramba assim nos últimos 4, 5, 6 anos da minha vida. Fiz muita coisa mesmo. E tive vários ambientes, enfim, né? No final das contas, tudo isso daí, toda essa bagagem que eu tive, que eu passei, contribuiu para que eu chegasse aqui até hoje. Contribuiu para que eu tivesse o meu know-how, para que eu tivesse a minha perspectiva única, para que eu passasse uma mensagem aqui para vocês e não fosse mais um cara genérico desses aí, não produzisse mais conteúdos de chat GPT, mas sim que fosse esse cara autêntico, esse cara que tem personalidade, que tem uma história para contar. E é isso que você tem diferente de todas as outras pessoas também. Você tem uma história que só você sabe, uma história só sua, uma história para contar. E é nisso que as pessoas se conectam. E eu faço muitos conteúdos aqui no meu canal sobre o conteúdo com chat GPT, sobre você produzir conteúdos com a ajuda da IA. Só que um mundo que só tem inteligência artificial, quem não é IA se diferencia. Quem é pessoa se diferencia. E é nisso que você vai competir nos próximos anos. Se você presta um serviço mais analógico aqui, mais operacional, você muito provavelmente vai ser substituído por inteligência artificial. Que esse seria o meu caso eu continuasse somente na minha carreira. Só que agora, com a produção de conteúdos, eu consigo me diferenciar. Eu não compito mais com a IA, porque a IA não tem minhas histórias. A inteligência artificial não tem as minhas vivências. Só eu tenho as minhas vivências. E só você tem as suas. É isso que eu te convido a fazer também. E é claro, né? Assim como o Jonas Castro, que é esse criador que eu falei pra vocês, ele fala que respeita o seu processo, respeita a sua inteligência, respeita o seu tempo. Eu vou parafrasear ele aqui e eu também vou falar as mesmas coisas. Eu também respeito você, respeito o seu processo, respeito a sua trajetória, respeito tudo de você. É você também agora, nesse mesmo espírito, precisa se respeitar. Precisa dar tempo ao seu tempo. Imagina se eu tivesse desistido lá no final. Eu não teria tido as vivências que eu tenho até hoje. Se eu tivesse escolhido fazer medicina, muito provavelmente, muito provavelmente, sendo bem realista, até hoje eu estaria em cursinho. Porque meu ensino no ensino médio não foi tão voltado a vestibulares. Foi mais voltado a valores pessoais, que era a escola que eu estudava. Então provavelmente até hoje eu estaria em cursinho. E nada de errado com isso. Tipo, quem quer seguir esse rumo, tem que pagar o preço. Esse é o preço, beleza? Mas eu não quis pagar. E cada um tem a vida que escolhe. E muitas vezes a gente não escolhe as coisas na nossa vida. Tem até um debate legal do Wesley no reservatório de dopamina, que ele fala que... Como é que ele fala? Ele fala que livre-arbítrio não existe. E aí ele mostra lá, né, por A mais B e tal. É uma aula de, acho que 2 horas quase sobre isso. E eu parto um pouco desse pensamento. Tipo assim, o livre-arbítrio ele existe até certo ponto. Mas até um outro ponto ele não existe necessariamente. Porque você não controla, você não teve o livre-arbítrio para escolher onde nasceu. Às vezes você não teve um livre-arbítrio para escolher onde você estudava. Enfim, né? Esse é um debate mais filosófico que eu deixo para quem realmente entende sobre o assunto. Claro que eu tenho as minhas opiniões, mas eu deixo para quem entende sobre o assunto opinar. Mas é isso, sabe? Tipo, você tem que decidir dar certo em alguma coisa. Pelo menos com o que você tem de conhecimento hoje, pelo menos com o que você tem de bagagem hoje. E claro, você montar a sua perspectiva única, você começar a documentar a sua trajetória aqui na internet. Porque isso vai ser muito benéfico lá no final das contas. Até porque eu acredito que no futuro a inteligência artificial ela vai substituir 80% das profissões. E vão sobrar só aquelas onde as pessoas se relacionam com pessoas e aquelas onde os trabalhos mais manuais fazem a diferença. Tipo, por exemplo, pessoas que se relacionam com pessoas. Aquele vendedor que faz networking, aquele corretor de imóveis que necessariamente precisa se relacionar com uma pessoa. Isso a IA não consegue substituir. Enfim. E aí trabalhos mais manuais, tipo um trabalho de confeiteira que faz doces finos, um trabalho daquelas pessoas que fazem biscuit, daquelas pessoas que fazem alianças, orives, pedreiros, talvez, não sei.
profissões mais nesse sentido. E aí, outra profissão, que é a profissão de pessoas que se conectam com pessoas, é justamente essa daqui, ó, produzir conteúdos. É justamente você se conectar com as pessoas através da sua história, das suas vivências, da sua trajetória, das suas mudanças de vida, do que você está vivendo. E assim, sempre foi assim, o ser humano ele sempre vai querer ficar com o ser humano, sabe? Então, que você pense a respeito disso, sabe? Tipo, sempre respeitando o seu processo, respeitando sobre o que você acredita, enfim. Acho que esse vídeo aqui já tá um pouco longo, mas deu pra entender um pouco mais sobre a minha história. Ah, e eu tô aqui num tapete de yoga, tá aqui, ó. Tô aqui num tapete grande de yoga, porque eu queria falar uma última mensagem pra você. O yoga, ele foi bem importante na minha vida, ele foi bem impactante. Não só por ele ser uma prática, acho que é oriental, né, da Índia, não sei exatamente, mas eu fiz yoga durante o ano de 2021. Porque o ano de 2021 foi o ano onde eu falei pra vocês que eu passei na WhatsApp, e foi um ano bem de estresse, assim, por conta de várias questões de vida, várias questões pessoais, mas principalmente por uma frustração muito grande de não ter dado certo na minha vida em 2018, 19, 20 e 21. 4 anos aí sem esse rumo específico. E o ser humano ficar sem sentido, ficar sem rumo, é muito ruim, porque acaba provocando isso. E eu tive burnout, tive uma série de estresse assim, quando eu trabalhava na WhatsApp. Não por conta da WhatsApp, tá? Lá era maravilhoso, era tipo, eu fazia meus horários, eu me autogerenciava, foi uma escola para mim. Eu agradeço muito a tudo que eu passei por lá. Só que em relação a questões pessoais que eu tive esse burnout, que eu tive esse estresse maior. E o yoga foi muito importante, porque da mesma forma que eu fazia as ligações todos os dias, eu também comecei a fazer yoga todos os dias de 2021. E foi algo que trouxe bastante, não paz, mas foi uma prática que me ajudou a organizar os pensamentos da minha mente. Porque ainda mais hoje, é muito comum que a nossa mente esteja muito em barulho. É muito comum que a nossa mente esteja sobrecarregada de informações. Seja pelos vídeos que a gente vê, seja pelo feed do TikTok, do Instagram, que ele está em looping eterno, ele nunca tem fim. A gente sempre está com a mente cheia de coisas, mas vazia de sentido. Está sempre com a mente cheia de informações, mas vazia de entendimento. Isso é muito ruim. Porque quando a gente está com a nossa mente cheia, quando a gente está no barulho, a gente não consegue raciocinar, a gente não consegue pensar, não consegue sair da Matrix e pensar, poxa, eu penso dessa forma, eu tenho opiniões disso para isso. E às vezes a gente tem que praticar o silêncio. E é isso que eu tento exercitar na minha vida desde 2021. E no yoga eu tinha que ficar em silêncio, eu era obrigado a ficar em silêncio. A prática, ela é toda assim, é tipo de você se concentrar no seu próprio corpo. E eu não tinha isso no meu dia a dia, pelo contrário, eu tinha muito barulho. E aí foi onde a primeira vez assim que eu senti o meu corpo e que eu fiquei em silêncio. Que eu pratiquei o silêncio de verdade. E foi onde eu consegui deixar minha mente quieta. Deixar minha mente longe de barulho. Deixar minha mente longe de sobrecarga mesmo de informações. E eu tento exercitar isso desde 2021. Tanto que eu até produzi vídeo pro meu canal lá no começo da minha produção de conteúdos aqui, há mais ou menos uns 4 meses atrás, de que eu parei de escutar música. E eu parei de escutar música durante 50% da minha vida e das coisas que eu fazia. E hoje é muito mais. Hoje eu já consegui tirar a música de principais atividades operacionais, consegui tirar a música do banho, consegui tirar a música de muitas coisas que eu fazia. Porque quando você fica em silêncio, quando você lida com o silêncio, quando você começa a escutar a sua própria mente, você consegue ter respostas para a maioria dos seus questionamentos. E foi assim comigo. Quando eu tive o silêncio, quando eu parei, respirei, que é algo que a gente não faz hoje em dia, e tive o pensamento da minha própria mente, consegui entender o que passava aqui de verdade, foi onde eu entendi e falei, poxa, eu preciso seguir por esse caminho. Foi onde eu comecei a ter respostas mesmo, porque eu comecei a ouvir mais a minha intuição, comecei a ouvir mais sobre o que eu sabia, sobre o que eu entendia. E hoje eu tento praticar cada vez mais isso. Viver uma vida, às vezes acelerada, porém em silêncio, porém tranquila, sabe? É tipo, eu falo isso aí para as pessoas que eu convivo, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, tranquila. Sou uma pessoa que tem uma ansiedade grande, tá? Mas uma pessoa que, nesse mesmo cerne, assim, nesse mesmo entendimento, eu sou um cara bem tranquilo em relação a muitos assuntos. Eu espero que faça sentido para vocês. Então começa a se escutar, começa a parar e ficar 5 minutinhos só em silêncio. Eu tenho certeza que isso vai ser muito importante para você. De você buscar mais a paz. Porque no final das contas, a internet te prega dinheiro, te prega R$ 1.000.000, te prega um monte de coisas.
Só que no final das contas, só você vai saber o que faz sentido pra você. Eu era essa pessoa. Eu tava até conversando com meu pai esses dias. Eu falei assim, pai, eu não preciso de 1 milhão por mês, 2 milhões por mês, 3 milhões por mês, como o pessoal prega por aí. Se eu ganhar 50 mil reais por mês, tá bom. Se eu ganhar 30 mil reais por mês, se eu ganhar 80, 100 mil reais por mês, já vai estar ótimo. Eu já vou viver uma vida muito boa, vou viver uma vida em paz, uma vida livre, não livre de estresse, né, mas com muito menos estresse, uma vida tranquila de verdade. E é isso que faz sentido pra mim hoje. Porque eu já fui essa pessoa que queria 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões por mês. E beleza, é muito bom isso. Poxa, como que eu vou reclamar de dinheiro, caramba? É impossível, eu tô no mundo do dinheiro. Eu quero dinheiro, eu gosto do dinheiro. Só que ele não pode ser um fim nele mesmo. Porque quando ele vira um fim nele mesmo, as pessoas viram tipo o Whindersson Nunes, que tem dinheiro pra caramba, mas não tem sentido na vida. Então também precisa ter sentido, sabe? E aí você também vai entender as suas ambições. Só que hoje eu não tenho essa ambição de 10 milhões por mês. Se um dia chegar, e pode ser que chegue, beleza, vai ser ótimo. Só que eu não miro mais nisso. Agora eu miro uma vida com mais paz, com mais saúde mental, com mais tranquilidade. E ser bem remunerado por isso. Porque isso é muito importante pra mim. Faz parte da minha história de vida isso hoje. Só que eu posso ser bem remunerado ganhando 50, 80, 100, 200 mil reais por mês. E é disso que eu tô em busca, porque a internet tem esse poder. De você, às vezes, com um negócio de 1, 2, 3 pessoas, faturar isso. É muito possível isso. E claro, com possibilidade de chegar nos milhões por mês. Só que mirar no que realmente é mais realista. E mirar em não só dinheiro, não só o dinheiro a todo custo, mas o dinheiro sendo uma parte da sua vida e não o fim da sua vida. Tipo esses caras que ganham dinheiro pra caramba e falam que não querem ter filho, falam que não querem família. De boa, eu respeito a visão. Cada um faz o que quiser da própria vida. Só que essas pessoas vão ter que encontrar sentido em alguma coisa. Nem que o sentido seja o próprio trabalho. Aí beleza. Só que se elas quiserem só dinheiro, sem sentido, aí não vai valer de nada, porque elas vão ter todo o dinheiro do mundo e vão estar tristes, estar em depressão. E eu não quero isso pra minha vida. Eu quero montar uma família bonita. Quero ter uma esposa boa. Que é disso que eu tô em busca. Namoro e tô em busca disso. Tô em busca de casar. Quero ter um futuro legal com as pessoas que eu amo. Quero estar perto de quem eu amo. É disso que eu tô em busca, sabe? Porque isso é o que realmente importa. Isso é o que realmente tem valor. E o dinheiro tem que ser uma parte disso. Tem que ser uma parte muito importante da sua vida, uma parte que sustenta muita coisa. Mas ele não pode ter o fim nele mesmo. É disso que eu quero passar pra você. Porque às vezes você quer buscar os 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões por mês. Beleza, é muito bom. Beleza, você pode estar em busca. Beleza, a área que você escolher pode chegar nisso. Só que se você mirar um pouco mais baixo e colocar o seu teto financeiro, às vezes a sua vida pode ser mais saudável. Eu prefiro 1000 vezes ganhar 50 mil reais por mês líquidos e tendo saúde mental, tendo paz e tendo bem-estar espiritual, estar bem comigo mesmo, com minha família, do que ganhar 1 milhão por mês e estar infeliz, e estar sem sentido, e estar em depressão, e estar sem saúde mental. Eu não estou falando aqui de equilíbrio, porque o equilíbrio ele não existe necessariamente para mim, entre as áreas da sua vida. Só que eu estou falando aqui de você ter uma vida com qualidade de verdade. E não necessariamente só o dinheiro vai te trazer essa qualidade de vida em específico. Pensa um pouco nisso daí. É algo que eu estou refletindo aqui nos últimos dias. Como eu falei, esse vídeo aqui é um canal de diálogo aberto. Eu espero que você tenha gostado de entender um pouco mais sobre a minha história, de entender exatamente o que eu passei, quais são os meus desafios, um pouco dos meus resultados. Espero que tenha feito sentido para você. Foi um vídeo que, particularmente para mim, é um pouco difícil, porque eu estou me acostumando a expor a minha história aqui nas redes sociais. E você percebe que eu expus a minha história, mas não expus a minha vida. Então tem uma grande diferença. Você não precisa ser uma Virgínia da vida e expor toda a sua vida para as pessoas. Mas você pode expor alguns fragmentos. E esse é apenas um recorte assim muito específico e muito resumido da minha vida. Não tem como eu resumir 8 anos, 7 anos, 6 anos em um vídeo de 40 minutos. Só que é isso que me diferencia, é isso que traz a minha perspectiva única. É isso que traz, enfim, né? Aí eu já falei bastante aqui no vídeo sobre isso. Espero que você tenha gostado. Se você quiser acompanhar mais dessa história e ter sucesso junto comigo, tomar a decisão de dar certo de uma vez por todas,
clica aqui no botão de inscrição aqui embaixo, clica no botão de gostei e deixa aqui um comentário. Eu quero escutar. Você gostou da minha história? Ela fez sentido para você? Você se identificou? Você também está no caminho do marketing digital? Está entrando agora nesse mundo? Já tem tempo que você está aqui? Conta a sua história aqui também nos comentários, que eu quero descobrir, quero conversar com você. Eu vou ler todos os comentários desse vídeo aqui, não importa quantas views e quantos comentários ele tiver, eu quero te conhecer. Quero saber um pouco mais sobre quem você é, para a gente não tornar esse lugar aqui do marketing digital solitário. Pelo contrário, a gente tornar esse mundo aqui do mercado digital cada vez mais próximo, cada vez mais amigável e cada vez mais promissor, cada vez melhor no final das contas. Ainda mais tanto de gente que está aplicando golpe, tanto de mensagem ruim que está sendo propagada. Você pode ser o próximo. Eu quero que você seja o próximo a propagar uma mensagem boa aqui na internet. E mesmo que você erre às vezes, como acabou de acontecer aqui comigo, o erro não necessariamente é ruim. O erro ele faz parte do processo. Você percebe que ao longo do meu processo eu tive vários erros. Só que você não precisa ter eles. Ou mesmo que você tenha, tá tudo certo, não tem problema. Cada um tem o seu processo. Esse foi o meu. Eu quero te escutar aqui também. Coloca aqui nos comentários a sua história. Tamo junto e até o próximo conteúdo. Até a próxima!